Olá, pessoal do quinto ano, bom dia. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de terça-feira, 1º de setembro, né? Estamos iniciando o nosso mês de setembro com a nossa aula de História. Nesta manhã daremos continuidade aos nossos conteúdos, capítulo 3 da nossa disciplina de História, que temos como título bem interessante, né, que todos vocês gostam de ler. A história escrita em livros é o tema do nosso conteúdo nesta manhã. A história escrita em livros. Os livros nos contam e nos ensinam, né, milhares de coisas, né, informações de há séculos passados, né? Hoje nós podemos obter informações através da escrita, na leitura dos livros, registros, né, que antigos, né, nos deixaram para nos passar essas informações. E através das leituras, né, que nós podemos viajar, né, na fantasia, nas histórias de conto, histórias reais, enfim. Então, vamos dar continuidade a esse grande aprendizado nesta manhã da nossa disciplina de História. O que os livros nos contam? Os livros estão presentes em muitos lugares e em praticamente todos os momentos da nossa vida. Em casa, na escola, no trabalho, nas brincadeiras e em outros lugares também nós podemos ter a informação na leitura, né, dos livros, o que eles nos contam. A escrita no mundo antigo. Antes dos livros que conhecemos atualmente, existiam muitas formas de registrar a escrita. Provavelmente a escrita foi inventada na Mesopotâmia há mais de 6.000 anos. Os mesopotâmicos usavam a argila para anotar, por exemplo, as colheitas de uma região. Informações importantes para os governos, como a coleta de impostos, também era escrita em pedaços de argila. No Egito Antigo, por volta de 2200 a.C., foi inventado o papiro, uma folha para escrever feita com a fibra da planta, também chamada de papiro, comum nas margens do rio Nilo. Os egípcios retiravam o talo dessa planta, que podia atingir até 6 metros de comprimento, depois o secavam. A casca do talo tornava-se muito resistente depois da seca, e com ela era feito esse tipo de folha muito usado no mundo antigo. E tá aqui, né, a primeira imagem é uma foto de registro, né, no Egito Antigo, do papiro. E ao lado tem também, pessoal, aqui a planta, que é chamada também de papiro, tá? Temos aqui registro, né, do Egito Antigo, e ao lado nós temos a planta chamada também de papiro, né, que era a escrita que os antigos no Egito usavam. E olha só, gregos e romanos também liam. Os gregos antigos tinham o costume de escrever em tábuas de madeira, em papiro e em couro. Muitos estudiosos dessa época registravam nos pergaminhos peles de animais, como cabras e bovinos, preparados com uma substância chamada de alume para se escrever. De couro, as descobertas que fazia sobre a natureza e os seres humanos. As pessoas da Roma antiga também escreviam obras em formas de pergaminhos, feito de couro ou mesmo de pano. Vale lembrar que os dois povos, gregos e romanos, utilizavam o mesmo tipo de escrita, o alfabeto, inventados pelos fenícios milênios atrás. Os fenícios, famosos por navegantes e comerciantes do mundo antigo, são considerados os criadores do alfabeto, tá, pessoal? Informação aqui bem interessante, que os fenícios, eles são considerados os criadores do alfabeto que hoje nós conhecemos. Além de madeira, peixes e materiais retirados do mar, os fenícios também comercializavam diversos produtos que carregavam em suas viagens. A evolução do papel. O livro de papel, como conhecemos hoje, foi inventado pelos chineses por volta do ano 100.
Os europeus só conheceram o papel chinês século mais tarde, aproximadamente em 750, por meio dos comerciantes árabes. Na Europa, durante a Idade Média, quem geralmente escrevia e liam eram os monges. Monges eram as pessoas religiosas, né, que viviam nos mosteiros, isolado das outras pessoas. Então, na Europa, na Idade Média, apenas essas pessoas liam, tinham acesso às informações através da leitura, tá? Eram os monges. Nessa época, os religiosos eram os únicos que tinham acesso a esse conhecimento. A produção e a circulação de livros, como conhecemos na atualidade, só foram possíveis graças à invenção de uma máquina de impressão de origem chinesa, melhorada pelo alemão Johannes Gutenberg, por volta de 1450. Com essa invenção, a produção de livros ficou mais rápida e barata. E, com o passar dos anos, os livros popularizaram-se e mais pessoas passaram a ler através, né, de Gutenberg, que ele fez o quê? Ele inovou, né, com a máquina de imprensa e começou a circular a leitura com mais facilidade para as pessoas. Nos dias de hoje, podemos aprender um mundo de informações por meio dos livros guardados nas bibliotecas escolares municipais de nosso país. É possível encontrar também diferentes tipos de livros, livros encadernados, de capa grossa, de cordel, livros digitais, né, que é o que muitos hoje utilizam, né, para obter informações mais rápidas. E aqui tem a imagem, né, de Gutenberg e a sua máquina de impressão, olha só, bem antiga, né, mas para aquela época bem atual, bem inovadora. Gutenberg aí fazendo as suas leituras junto com o seu pessoal, fazendo aí a impressão de papéis de informações para circular no meio das pessoas. Fontes escrita e o estudo da história. Foi por meio dos textos de papiros, produzido pelos escribas do Egito Antigo, que os arqueólogos e historiadores de hoje podem descobrir como os antigos egípcios viviam. Por sua vez, gregos e romanos produziram uma enorme quantidade de documentos escritos, atualmente utilizados por pesquisadores para estudar essas civilizações. Os livros e outros registros são instrumentos para pesquisar a história dos povos. Por esse motivo, eles são considerados um documento histórico, ou seja, um vestígio produzido pelos seres humanos e que pode ser estudado pelos historiadores hoje em dia. Também podemos chamar dos documentos históricos de fontes históricas, assim como uma fonte de água, fonte histórica, conta com informações para quem tem sede de conhecer sociedades de diferentes épocas. Cartas, diários, jornais, revistas, entre outros registros escritos, nós chamamos de fontes escritas. Ok, meus amores? Então foi o nosso conteúdo da nossa disciplina de história nessa manhã, né? Falando sobre a importância, né? Isso da leitura, como foi os registros lá na antiguidade, dos mesopotâmicos, né? Dos romanos, dos gregos, através do papiro, né? Isso? E daí foi inovando cada vez mais até chegar nos nossos dias atuais, né? Então, que nós a cada dia possamos ser bons leitores. Ler nos leva a imaginar, a viajar, ou seja, no mundo da imaginação, não é isso? Então, é bom, né? Sempre a gente ler, que obteremos informações desde quando surgiu o papel, né? Feito pelos chineses. Releio novamente o nosso capítulo 3 da nossa disciplina de História, para vocês estarem respondendo as páginas 33, 35, 38, 39 e 41. Ok, meus amores? Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.